Esse é o vídeo 2 sobre comunicação e linguagem. Agora, particularidades sobre a língua falada e língua escrita. A língua pertence a toda a comunidade e essa língua ela possui uma série de regras. Aprendemos primeiro a falar e depois a escrever. A fala e a escrita possuem certas particularidades. Normalmente, a língua falada ela é mais espontânea e a língua escrita ela é mais formal, com mais regras. Na linguagem falada, temos menos planejamento e já no discurso escrito temos um maior planejamento. Um dos exemplos de discurso mais formal seria o discurso do presidente da República. Existe uma certa dicotomia entre a fala e a linguagem, pois muitas vezes em conversas informais do tipo WhatsApp ou até mesmo na internet, a diferença entre o que você fala e o que você escreve pode causar estranheza. Existe um ditado romano interessante que fala: as palavras voam e o que fica escrito permanece. Então, a linguagem é o uso da língua para se comunicar com os pares. A linguagem humana é um processo complexo, está presente em diversas situações. Faz-se necessário adequar a linguagem de acordo com os momentos de uso. Tópico 2: comunicação, processos e elementos. Vivemos um tempo em que a competitividade é muito acirrada e para se destacar no meio empresarial, principalmente, só terão destaque aqueles que se comunicarem muito bem. Faremos algumas reflexões sobre a comunicação e as relações interpessoais como um todo. O papel da comunicação nas relações interpessoais. A atividade comunicativa ela não é exclusiva de seres humanos, pois inclusive animais, aves e outros animais possuem essa capacidade. Uma pessoa do século XXI vê o mundo de forma totalmente diferente de uma pessoa da era vitoriana, com base nas tecnologias que temos hoje em dia. Cada pessoa coloca um significado a determinado fato que viveu. Por isso, para cada pessoa, o significado de algo pode ser diferente. A comunicação efetiva ela só ocorrerá quando o emissor e o receptor eles tiverem ciência de que um entendeu o que o outro quis dizer. Então, normalmente, uma mensagem enviada por celular, por exemplo, via WhatsApp ou um áudio, isso não quer dizer que houve a comunicação. Então, o emissor envia a mensagem, o receptor recebe, a comunicação vai obter sucesso se o que o emissor gostaria de enviar foi entendido pelo receptor. A comunicação ela vai depender do receptor e do emissor e também vai depender do momento que essa comunicação está ocorrendo, para que essa comunicação seja 100% perfeita, do momento, do local e de como foi feita. Nas relações interpessoais, a comunicação se dá por meio de gestos, fisionomia, e uma das características é que costumamos julgar esses gestos, essas fisionomias, e cada pessoa vai fazer esse julgamento de uma forma. Aqui, uma habilidade importante é colocar-se no lugar do outro, para que essa comunicação seja feita de forma saudável. Fazendo isso, você vai conseguir saber se o outro entendeu a sua mensagem. Praticar a boa comunicação é muito favorável
e traz bons frutos para a vida das pessoas. Tipos de comunicação. Bom, como vimos, a comunicação depende de uma série de variáveis, com quem estamos nos comunicando, como está sendo feita essa comunicação e como essa pessoa, o emissor e o receptor vão entender essa comunicação, pois cada um entende certas palavras e gestos de uma forma, de acordo com a sua experiência de vida, e isso vai colaborar para o bom ou não fato da comunicação ter sucesso. A boa comunicação tende a nos fazer atingir os objetivos, independente da área em que trabalhamos. Portanto, existem vários tipos de comunicação: formal, não formal, bilateral. Cada uma deve ser usada em determinado aspecto. Comunicação formal é feita geralmente em empresas, através de formulários ou correspondências. A comunicação informal, ela usa meios normais entre os colaboradores de uma empresa e através dela, de maneira rápida, podemos detectar insatisfações dos colaboradores ou desavenças. A comunicação unilateral seria aquela comunicação feita pela um locutor de rádio, um apresentador de TV, um cartaz de publicidade. A comunicação bilateral, existe o emissor e o receptor, então permite que haja uma troca de papéis. Existe ainda a comunicação direta e indireta, pois vai haver a influência da persuasão em cima de o segundo elemento. Por exemplo, em uma empresa, eu vou analisar essa comunicação, o meio que eu vou usar, a pessoa que vai receber essa comunicação, a forma que eu vou escrever. Então, cada forma vai ter um efeito, determinado receptor. E esse efeito vai influenciar no comportamento da sociedade. Elementos do processo de comunicação. Existem vários tipos de comunicação, pode ser sinais de trânsito e pode ser de forma sutil ou não, mas sempre vai ter um emissor, um receptor, uma mensagem. Emissor. Emissor, um exemplo é o faroleiro. A comunicação só vai existir no momento em que o facho de luz encontrar o navio. Receptor. Pode ser uma pessoa, pode ser um público-alvo, um animal, ou ainda uma mensagem que será recebida. Mensagem. Mensagem é o que vai ser transmitido pelo emissor para o receptor. Canal de comunicação. Jornal, revistas e também um exemplo de uma praia em que se encontra uma garrafa com uma mensagem dentro. Essa mensagem foi uma comunicação e o meio foi a garrafa, pois cumpriu seu papel de comunicação. Código. Um papel cheio de garatujas, ele não é necessariamente uma mensagem, mas ele é um código entre emissor e receptor. Referente. Referente está envolvido na comunicação e na forma como ele vai atingir a comunicação entre o emissor e o receptor. O emissor deve ser claro, objetivo, essa comunicação deve ser feita de maneira fácil e outro detalhe é que essa comunicação ela tem que servir para o que ela se propõe, divertir ou persuadir ou qualquer outro objetivo. Barreiras de uma comunicação eficaz.
existe a comunicação familiar e a comunicação empresarial. Muitas vezes, na comunicação familiar, algumas regras e necessidades da comunicação não são respeitadas, fazendo com que a comunicação não tenha todos os requisitos. E já na comunicação empresarial, ela tem normalmente que ser respeitada até pela questão da afetividade, que quase não existe na comunicação empresarial. Portanto, essa comunicação ela tem que ser mais efetiva. Vamos ver algumas barreiras para a boa comunicação. A primeira delas, a distração. A distração ela desvia o foco e faz com que o receptor não entenda do que se está falando. Presunção não enunciada. O receptor supõe que o emissor pressupõe que o receptor entenda do que se está falando, porém esse receptor não entende. Apresentação confusa. É a falta de ordem e coerência que dificultam o entendimento. Representação mental. O receptor recebe a mensagem, porém distorce essa mensagem. Um exemplo é uma voz carinhosa passando essa mensagem. Credibilidade é o peso que as pessoas têm no momento que recebem essas informações. Distância física é a probabilidade da distância entre as pessoas. Defensividade, temos um conceito sobre o emissor e a defensiva atrapalha a comunicação. Limitações do receptor. Limita o entendimento da mensagem, o receptor não tem o conhecimento do teor dessa mensagem. Autossuficiência. A pessoa só vai entender o que a comunicação quer dizer no momento em que ela assumir que não sabe do que se trata. Se a pessoa ela já é autossuficiente, ela simplesmente ignora o conteúdo da mensagem e simplesmente a comunicação não acontece. Redundância. Redundância, por exemplo, positivo, utilizar o sinal de positivo, proferir a frase estou morto de fome. Muitas vezes você precisa da redundância para chamar a atenção, por exemplo, subir para cima. Então essa redundância normalmente ela não agrega nada à comunicação. Um exemplo é a frase nós estamos aqui. Podemos dizer simplesmente estamos aqui. Ruído. Se o papel for manchado, se houver um ruído na linha telefônica ou se a mensagem for digitada com erros, qualquer coisa que atrapalhe essa comunicação é chamada de ruído. Quando for se comunicar, tente minimizar essas barreiras de comunicação e agora seguem algumas dicas para melhorar a comunicação. Utilize uma linguagem apropriada e direta. Forneça informações claras e completas. Use canais múltiplos para estimular vários canais do receptor. Comunique-se face a face. Ouça ativamente e tenha empatia. A linguagem e suas particularidades. É importante que o falante diga o que dizer, como dizer e para quem dizer. Nível culto ou formal. A linguagem formal deve ser mais usada em cerimônias, em livros, cultos. Nível informal. Seria a linguagem coloquial do dia a dia. Sobre a afirmação que textos em linguagem oral são informais e textos em linguagem escrita são formais, isso não procede, pois
temos exemplos de textos em ambas as línguas e não necessariamente se dá desta forma. Uso adequado da língua às situações de comunicação. Em cada lugar que estamos, temos que usar a linguagem adequada, seja a formal ou a coloquial. Gírias. As gírias não são aceitas pela linguagem formal, pois elas denotam uma língua coloquial e normalmente as gírias, após um tempo, elas caem em desuso. Existem gírias em cada determinado grupo social. A linguagem particular de uma profissão. Cada profissão tem determinados modos de falar e determinados jargões e palavras usadas. Por exemplo, advogados usam a palavra peticionar, pedir a juiz, e outros também têm outros tipos de jargões e são usados. E normalmente esse tipo de palavra são palavras específicas e também demandam o uso da língua culta do português. Linguagem e suas funções. As funções da linguagem, por exemplo, função poética, função conativa, função metalinguística, várias funções. Função emotiva. Emotiva aparece em poesias, cartas bíblicas, geralmente em primeira pessoa. Função referencial. É utilizada em jornais, textos científicos, na ciência, fala da terceira pessoa. A linguagem referencial, ela traduz objetivamente a realidade. Por exemplo, a notícia de um nascimento de uma criança. Função apelativa. É uma mensagem com grande apelo ao receptor, normalmente uma ordem ou um sermão, algo que chame muito a atenção do receptor. Por exemplo, a propaganda "Vem para a caixa você também". Função fática. São expressões que tentam prolongar o contato com o receptor. Por exemplo, olá, tudo bem? Vou indo. Função metalinguística. Ele explica o próprio texto. Por exemplo, dicionários, gramática e também, por exemplo, uma tirinha que tem uma explicação sobre o que é ser mal educado ou a definição da palavra mulher no dicionário. Função poética. Linguagem poética é o som, o ritmo e despertam o interesse do leitor. Então, o que nós vimos aqui, um texto pode ter várias funções enfatizadoras. Existem 6 funções da linguagem: emotiva, denotativa, poética. Função emotiva ou expressiva é centrada no emissor. Referencial denotativa no receptor, no referente. A função apelativa é voltada para o receptor. E o emissor tenta convencer, persuadir o receptor dando ordens. A função fática tem por objetivo prolongar o contato. A função metalinguística vai usar o código para falar dela. A função poética é a que usa códigos para falar dela. Linguagem culta deve ser utilizada em jornais e revistas. Nível culto caracteriza-se pelo respeito à gramática e à norma culta da língua portuguesa. Nível coloquial, a espontaneidade está presente. A estrutura textual.
o texto e sua intenção. O texto ele vai ser adaptado em cada maneira, em cada local que você estiver. Se você estiver numa reunião, vai ser de uma forma. Se você estiver numa ilha falando para pessoas da devastação da natureza, vai ser de outra forma. As palavras, as ideias, isso tudo vai mudar conforme houver essa diferenciação do texto.